tudo bom com vocês? Meu nome é Nádia, para quem não me conhece, eu sou psiquiatra, exerço minhas atividades no consultório e, com muito orgulho, faço parte do corpo clínico aqui do hospital. Quero agradecer aos organizadores por terem me convidado para participar dessa jornada junto de vocês. Tá? Para falar de um tema tão importante como depressão e ansiedade, que é um tema que é importante não só para a gente da área da saúde, como para a equipe multiprofissional e como para todos nós, seres humanos, que em maior ou menor grau somos atingidos por esses sintomas de ansiedade e de tristeza. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso e aprender a diferenciar o que é uma tristeza de uma depressão, o que é uma ansiedade que é normal no indivíduo de um transtorno ansioso. Tá certo? Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um bom diagnóstico. Vamos lá falar sobre isso. Bem, o que é a depressão? Esse termo depressão vem da geografia. Depressão, tá? De queda. Na psiquiatria, ela já concerne ao humor. Quando o nosso humor cai, o nosso humor fica deprimido, a gente perde o prazer nas atividades que antes a gente tinha. E, por isso, a gente tem um prejuízo na capacidade de executar tarefas, tanto no trabalho quanto na interação social. E a gente quando está assim, triste, deprimido, ainda não fez o diagnóstico, não começou o tratamento, a gente tende a resolver como a gente sabe, né? Tem uns que descontam na comida e comem demais, tem outros que tendem a dormir demais, como uma fuga da realidade. E aí, por isso, não é incomum acontecer alterações no sono e no apetite. Enfatizar que na depressão também podem acontecer os pensamentos de morte, tá? A ideação suicida. Isso é importante porque 90% das pessoas que cometem o suicídio têm uma doença psiquiátrica. As principais doenças psiquiátricas relacionadas ao suicídio são transtorno bipolar, depressão e uso de substância. Tá? Outras doenças psiquiátricas também, as pessoas também se matam. Um esquizofrênico pode deprimir, tá bom? Também. Mas em todas elas existem as cores da depressão, a cor cinza da depressão, a desesperança, o desistir de viver. E essa doença, por todos esses sinais, esses sintomas, ela já é considerada um problema de saúde pública pela elevada morbimortalidade e a principal causa de anos perdidos por morte prematura e incapacitação. Tá? E o que faz a pessoa ter depressão? É um fato que a pessoa viveu, uma situação difícil que a pessoa viveu, é a pessoa não se ajustar a uma situação. Atualmente, a hipótese mais aceita é a multifatorial. É a combinação de fatores biológicos, psicológicos, ambientais e genéticos. Os fatores psicológicos querem dizer a resposta ao estresse. Todo estresse gera uma mudança, que gera uma dificuldade, e, com isso, é liberado fatores neurotróficos tóxicos ao cérebro do indivíduo. Tá bom? Dentro dos fatores psicológicos, concerne a personalidade e os relacionamentos pessoais. Como é isso? Como a pessoa vive? Como é a personalidade do indivíduo? Como é que são as relações? A pessoa vê as relações dela? Assim, por exemplo, o chefe chega para a pessoa e diz: olha, eu quero que você chegue mais cedo, tá? Eu quero que você entregue esse relatório. Como é que a pessoa, dependendo da personalidade dela, pode reagir a isso? Ela pode simplesmente dizer: eu vou chegar mais cedo, eu vou entregar o meu relatório, eu vou me empenhar na minha atividade, e é isso. Já tem outros tipos de personalidade que tendem a ficar remoendo isso, dizer: ele não gosta de mim, ele está me perseguindo, levando isso para o lado pessoal e gerando sintoma. Tá bom? Os ambientais, dieta, álcool. O álcool, por exemplo. O álcool ele dá aquela euforia inicial, mas ele é altamente depressor do sistema nervoso central. A dieta, algumas hipovitaminoses, por exemplo, hoje a gente sabe que a vitamina D, a vitamina B estão relacionadas com a produção de serotonina, um neurotransmissor importante para a gente se manter bem.
Ritmos biológicos, como privação de sono, também alteram o nosso humor. E os eventos adversos precoces, como situações de abuso ou negligência durante a infância. Sempre que eu estudo sobre isso, eu lembro da primeira aula do meu curso de gestão, que quem deu foi o Elcias. E daí ele deu um dado dizendo que 75% dos grandes empresários, das pessoas mais bem-sucedidas que existem, eles vieram de lares disfuncionais, porque eles aprenderam já desde a infância, dentro de casa, a lidar com as situações adversas. E aí, quando eles saem de casa, tem mais resiliência para as questões do mundo, para lidar com as pessoas, para as demandas do trabalho. Enfim, em vencer as adversidades que a gente encontra na vida, porque a vida não poupa ninguém, não é verdade? E os genéticos? A gente sabe que existe um grau de herdabilidade, 40% a 50% das pessoas que têm um parente de primeiro grau, um pai, um primo, com transtorno depressivo, transtorno ansioso, a gente tem essa tendência maior também. Então, o que eu quero dizer? Que não é um fator isolado, tá? É multifatorial. Tá certo? Aqui eu trouxe um caso clássico de depressão com comorbidade ansiosa, que não é incomum a depressão ter essa comorbidade ansiosa, que chega nos ambulatórios para a gente atender. Trouxe uma vinheta de livro, tá, para preservar a identidade de qualquer... Não trazer caso de paciente, preservando a identidade deles. Senhora Paula, uma mulher solteira de 26 anos, em uma consulta com seu médico internista, queixa-se de insônia. Durante a entrevista, ela revela que também tem humor deprimido. Sua capacidade de concentração está diminuída. Ela não encontra prazer em atividades que normalmente acha divertida. Houve uma redução da sua energia e seu apetite e, recentemente, vem tendo pensamentos de que estaria melhor morta. Nega ter plano suicida, mas afirma: se alguma coisa acontecesse, não acho que me importaria. Os sintomas surgiram há 2 meses, depois que rompeu com o namorado. Ela relata ter ficado deprimida aos 20 anos, também após o rompimento com outro namorado. Indica que vive preocupada, ou seja, está sempre ansiosa com uma série de questões, especialmente com o seu desempenho no emprego. Embora nunca tenha recebido críticas no trabalho, seus exames médicos têm resultado negativo, não abusa de substância e nega história de mania ou hipomania. Caso clássico de depressão. Mais frequente em mulher, faixa etária entre os 20 e os 30 anos, humor deprimido, insônia, perda de prazer nas atividades, ideia passiva de suicídio, porque ela não pensa em se matar, mas ela pensa, se Deus me levar, é melhor, tá? Há 2 meses ela está assim, para a gente fechar o diagnóstico, a pessoa tem que estar aí a partir de 2 semanas. A comorbidade com a ansiedade, que não é incomum, tá? O quadro não é um secundário a uma doença orgânica, os exames dela deram normais, ela não é secundário a abuso de substância, tá? E não tem história de mania ou hipomania. Ou seja, se ela tem história de mania ou hipomania, já é uma depressão bipolar, né? Tem os 2 polos de humor. Aqui é um caso clássico de depressão simples. Depressão clássica que aparece no consultório da gente. A depressão ela pode ser leve, moderada ou grave. E o que faz a gente ter esse discernimento é o impacto na vida do indivíduo. Se a pessoa está com aquele sofrimento intenso, mas está conseguindo trabalhar, está conseguindo a responder às demandas da vida dela, ela tem um quadro de depressão leve. A gente precisa colocar medicação? Não. Uma terapia vai ajudá-la, esse apoio psicoterápico vai ajudá-la a enfrentar as dificuldades que estão gerando sofrimento nela. Tá? Porque o importante, é tão importante terapia, tá? Porque o que importa não é o fato, tá? É como a pessoa enxerga o fato. Eu vou dar um exemplo aqui. Um idoso que tem uma doença clínica.
A doença está ali, mas tem 2 tipos de idosos, tá? Pode ter aquele idoso que... Ai, meu Deus, eu estou tendo essa doença vai me causar limitações, essa doença vai me prejudicar com a minha vida, eu vou morrer com essa doença, e está muito ansioso por causa da doença. E essa pessoa cria mais problema do que ela já tem enxergando a doença daquele jeito. E tem aquela outra pessoa, aquele idoso. Ai, fizeram o diagnóstico da minha doença, que bom, como eu estou feliz, agora eu vou tratar, vou melhorar, vou levar a minha vida com mais tranquilidade, poder colocar coisas novas na minha vida. Então, vocês entendem como o que importa não é o fato, é como você enxerga o fato? Certo? E aí a terapia vai ajudar a pessoa nisso, a enxergar a vida de uma forma mais leve, porque a vida não pode ficar muito pesada. Se ficar muito pesada, a gente faz sintoma, tá? A depressão é moderada quando a pessoa prejudica o trabalho, prejudica a interação com as outras pessoas, mas ela vai trabalhar com dificuldade, mas ela vai trabalhar. Nesses casos, a gente coloca um antidepressivo de baixo espectro, um inibidor da recaptação de serotonina, tá? Daí a importância da dieta, porque o antidepressivo ele não vai colocar serotonina na fenda sináptica. O antidepressivo ele vai deixar a serotonina que a gente já tem mais tempo na fenda sináptica. Tá? Esses de baixo espectro entra na classe do inibidor da recaptação de serotonina. Ele inibe a recaptação desse neurotransmissor, deixando mais tempo esse neurotransmissor na fenda sináptica. Tá? E aí já ajuda a pessoa no desenvolvimento das atividades e já ajuda até a pessoa no desenvolver a terapia. Tá bom? Já na depressão grave, onde a pessoa está indiferente a tudo, já está ali gravíssima, a gente não tem condição de fazer uma terapia, não tem condição de trabalhar, está completamente incapaz. Aí, nesses casos, a gente não indica terapia e coloca uma medicação antidepressivo de amplo espectro, como os duais, como os tricíclicos, que eles não aumentam só serotonina, mas também outros neurotransmissores, como noradrenalina, dopamina, tá bom? Podemos associar com antipsicóticos e também são casos onde são indicados a eletroconvulsoterapia. Pessoa melhorou, aí a gente volta para a terapia, para a questão social, tá joia? Bem, um sintoma frequente nos quadros depressivos, como o caso clínico que foi ilustrado aqui, são os sintomas ansiosos. O que é um sintoma ansioso? O que é a ansiedade? Tá? Primeiro, gente, a ansiedade é algo natural do indivíduo, é algo natural do animal, tá bom? 0 de ansiedade é patológico, tá certo? É super importante, é super saudável a gente ficar ansioso frente a eventos ansiogênicos, como dar uma aula, como fazer uma prova. Muitos ficam ansiosos, enfim, quando vão para o médico, tá certo? Mas quando a ansiedade começa a trazer impacto negativo na vida do indivíduo, o que é que ele sente? Sente medo, se sente tenso, ligado, sempre sem concentração, porque é tanta coisa ali passando pela cabeça dele que fica difícil dele se concentrar em uma. E aí começam a vir os erros no trabalho, os esquecimentos em casa, o aumento da pressão por conta desse medo exagerado. A pessoa tem a sensação de perder o controle sobre si mesma. E aí impacta no funcionamento, é desproporcional às situações. Por exemplo, eu estou ansiosa aqui, mas não está me limitando. Eu estou falando tudo. Uma pessoa com transtorno ansioso limita ela. Ela impacta nas situações dela. Tá certo? E ela tem que estar com esse quadro no mínimo 6 meses. Não é incomum questões somáticas, como dor no estômago, dor na cabeça, aquela famosa cefaleia tensional, que a gente fica com enxaqueca quando a gente está mais tenso. Aí a gente coloca um antidepressivo, faz uma terapia, e aí a pessoa tem um prognóstico maravilhoso. Tá? O transtorno ansioso acomete cerca de 28,9% de todas as pessoas ao longo da vida. Nas crianças, 10%, e metade delas tem comorbidade com depressão também. Os fatores de risco, ter pais com transtorno ansioso ou transtorno depressivo maior,
a vulnerabilidade genética e as condições médicas. O hipertireoidismo traz muito sintoma ansioso, tá? As condições incapacitantes, uma perda na vida, uma perda de um membro, essa mudança gera estresse, gera ansiedade, porque vai mudar a vida, a pessoa vai ter que se adaptar com aquela condição incapacitante que antes ela não tinha. Intoxicação, abstinência de substância, né? No caso aqui eu estou lembrando do benzodiazepínico, né? O benzo em baixa dose, ele acalma, em altas doses ele tem um efeito paroxístico, e quando a pessoa está acostumada a tomar o diazepam, o Rivotril, o lorazepam que para, aí ele vai igual uma mola, volta todos os sintomas ansiosos e com mais força, sendo causas também desses sintomas ansiosos. E na questão dos pais com transtorno ansioso ou transtorno depressivo maior, é porque a criança ela aprende muito com os pais, tá? O pai ansioso, às vezes, ensina a criança a ser ansiosa, enquanto que um pai calmo, um pai equilibrado, a criança apresenta ali aquelas demandas da vida, e o pai sabe lidar, tem a calma, tem a paciência, e tem o bom exemplo para dar para o filho. Isso aí diminui a chance do filho ter um transtorno ansioso ou um transtorno depressivo. Os 4 tipos principais de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada, onde a pessoa só faz mudar o foco da preocupação, mas a pessoa é todo o tempo preocupada. É preocupada com isso, resolveu isso, está preocupada com aquilo, a cabeça não para. Quando é para descansar, ela não consegue descansar, ela tem a clássica insônia do ansioso, que é a insônia inicial, porque não consegue dormir do tanto que está pensando, ou consegue dormir e acorda do meio da noite pensando nos problemas, e daí tem aquela sensação de cansaço mental, aquela irritação, a sensação de ter os nervos à flor da pele, porque o ansioso quer, vamos, é desse jeito mesmo, anda logo, né? E aí formam esses sintomas. O TEPT e o TEA são transtornos ansiosos secundários a trauma, tá bom? Aí tem o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de estresse agudo. Quando a pessoa sofre um evento ou presencia alguém passar por um evento que seja muito traumático para ela, por exemplo, um assalto. A pessoa trabalha num banco e o banco sofreu um assalto. Ela começa a vir com todos esses sintomas ansiosos. Quando eles melhoram após as 4 semanas, ou seja, em 4 semanas eles se resolvem, a pessoa já está melhor, o que é que a gente tem? Um transtorno de estresse agudo. E quando ele se estende às 4 semanas, leva meses para se resolver, transtorno de estresse pós-traumático. Tá? São relacionados a traumas, vivências traumáticas. O transtorno de ansiedade social são as situações que são temidas, que geram medo constante, que geram sintomas ansiosos. São situações normais do cotidiano, como comer, como falar, como escrever na frente de outras pessoas. E o de separação acontece mais na infância e adolescência. A pessoa tem um medo intenso dos pais se separarem, fica todo o tempo pensando nisso. Ela chega como forma de se proteger, ter um apego excessivo com o cuidador, ligando repetidas vezes, sem querer sair de casa, com medo daquela separação. E como tratar o transtorno ansioso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir os exames, excluir as causas clínicas. Não é incomum a gente ver um paciente com hipertireoidismo sendo tratado para ansiedade, quando, na realidade, ele tenha um hipertireoidismo, uma deficiência de vitamina ou uma outra causa orgânica. Primeira coisa que a gente faz é excluir uma causa orgânica, solicitar os exames para esse paciente. Verificar o que é que tem hábito daquela pessoa que a gente precisa mudar, tá? Atualmente, os últimos estudos mostraram que exercício físico, uma caminhada 3 vezes por semana, por 3 meses, tá? Tem que ter rotina, não pode ir uma vez e parar de ir. Por 3 meses tem semelhança equivalente a antidepressivo como a dose terapêutica inicial da sertralina,
tá certo? Então, fazer atividade física, comer direitinho, carboidratos complexos que impedem essa oscilação de glicose no sangue, que também mexem no nosso humor, ver como é que está a vitamina D, vitamina B, certo? Fazer a psicoterapia, tá? Nós temos várias psicoterapias, várias abordagens de terapia. Qual a melhor abordagem? Tá? A que você faz a melhor transferência. Essa é a melhor abordagem. Qual o melhor profissional? O que você melhor se identificou? O que você fez uma melhor transferência com ele? Esse é o melhor, porque antes de qualquer conteúdo de livro, existe o princípio da individualidade de cada um, tá bom? E a gente escuta e a gente respeita, e é isso que é o melhor para a gente. Mas, de acordo com a literatura, a terapia de maior resposta é a TCC, tá? Que é a terapia cognitiva comportamental, que ela, diferente da psicanálise, que tende a haver um conflito na infância, algo inconsciente, ela é mais pontual, no sentido de mudar um comportamento, de enxergar as coisas de uma forma mais leve, e assim a pessoa fazer menos sintoma, a vida ficar menos pesada, e a pessoa viver melhor. Tá? Está muito em alta, muito falado mindfulness, né? que é a meditação. O que é essa meditação? Tá bom? É a gente aceitar os problemas. Vou citar aqui duas metáforas do mindfulness clássica da meditação. A primeira, que eles usam muito, é a seguinte. Vou fazer a pergunta para vocês, tá bom? Não pensem em um elefante branco. Ninguém pense em um elefante branco. Parem de pensar em um elefante branco. Em que todo mundo está pensando? Né? E aí, na teoria deles, é justamente essa, de que quanto menos você pensa no problema, mais ele volta para você. Então, a questão é aceitar esse problema e parar de gastar tanta energia com esse problema, pegando a sua energia e gastando nas coisas boas da vida. Outra metáfora deles que é legal. Hoje eu vou me divertir. Hoje eu vou fazer uma festa, eu vou comprar a comida que eu mais amo, a bebida que eu estou com vontade de beber, vou chamar todos os meus amigos queridos, mas chegou o penetra. Aquela pessoa que eu não gosto, que é inconveniente, que tira piada comigo. Então, o que é que eu vou fazer? Que chato, que raiva. Essa pessoa estragou a minha festa, eu vou expulsar essa pessoa da minha festa. Expulsou. Mas aí o penetra volta, e aí você expulsa de novo, e o penetra volta de novo, e fica naquele vai e vem, não adianta. O que é que eu faço? Aceito, o penetra está aí, ele é inconveniente, deixa ele ser do jeito dele. Eu não vou mais gastar minha energia expulsando ele da minha festa. Eu vou gastar minha energia, minha concentração, minha atenção em comer a comida que eu quero, em beber a bebida que eu quero, e encontrar e em conversar com pessoas agradáveis que eu gosto. Né? Então, é nisso assim, que eles trabalham. Porque quando a gente para pensar, a vida não é só coisa ruim. A vida tem muita coisa boa e a gente pode dedicar nossa energia a essas coisas boas, apesar das coisas ruins que aparecem. Tá bom? E no que concerne à medicação, são os inibidores da recaptação de serotonina, que são medicações de baixo espectro, né? E são medicações de tratamento. A gente coloca por um tempo, depois de a gente escolhe a medicação, primeiro a pessoa tem uma resposta com a medicação, e aí a gente vai ajustando a dose, até a pessoa ter uma remissão daqueles sintomas. Depois da remissão, a gente inicia uma contagem regressiva. Hoje é recomendado que a medicação fique por 1 ano. Tá? A gente deixa a medicação aí por 1 ano e depois faz o desmame dessa medicação. Essa é a medicação de tempo de uso maior, que trata, tá? Não causa dependência. E tem as medicações pontuais, que são da classe dos benzodiazepínicos, tá? Que é o diazepam, que é o clonazepam, que é o Rivotril, que é o Lorax, que é o Ocadil, que são medicações que elas diminuem os sintomas ansiosos, tá? Imediatamente, mas elas não tratam. Gente, elas agem como uma mola.
uma mola. Ele pega o sintoma ansioso, comprime. Aí a pessoa, eu estou bem, eu estou relaxado, eu estou dormindo. Passou o efeito dela, efeito rebote. A mola solta, tá? E por isso ela não trata. Além de que ela tem uma propriedade chamada tolerância. O que é isso? Um exemplo específico no caso do Rivotril. A pessoa começa com 0,25, está resolvendo. Doutora, não está resolvendo mais de nada. Não está resolvendo mais nada. Aí passa para o 0,5, aí passa para 1, aí passa para 2 miligramas. E aí ela entra nesse ciclo de dependência, de tolerância à medicação, que não trata os sintomas dela. Tá bom? E para tratar, medicação sozinha é a medicação... É da classe do antidepressivo, é uso contínuo, uso constante, melhora do sono, atividade física, alimentação e evitar estresses desnecessários, né? Ver a vida de uma forma não tão pesada. É multifatorial o tratamento. A medicação sozinha não tem essa grande resposta na vida da pessoa. Por isso que as pessoas que não se cuidam, além de tomar a medicação, a gente não consegue tirar essa medicação depois de 1 ano. As queixas voltam. E aí a gente tem que colocar de novo, fazer todo esse trabalho, deixa por 2 anos, né, se voltaram. E aí, quando a gente tira, se voltarem de novo, a gente não tira mais. Já deixa a medicação para evitar que as queixas cheguem. Tá bom? Acho que acabou. É isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenha ajudado, tá? Que tenha esclarecido na abordagem desse tema. Muito obrigada.